Maltinha querida, minha rapaziada. Estamos juntos mais uma vez para o Tugizuka, temporada Brasília, segunda temporada, second season aqui no Brasil, second season em São Paulo, Janjan Paz, aqui no estúdio Três Telas. Cada vez que eu falo Três Telas, ele dá um desconto pra gente. E nós hoje estamos encerrando a nossa ronda, como diz em Portugal, do dia, porque nós gravamos vários episódios e vamos mostrar todos esses episódios, inclusive este é mais um gravado, porque a gente faz uma leva, vem de Portugal para o Brasil, faz essa leva para poder jogar para a galera de Portugal e também do Brasil. Tudo bem, Janjan Paz? Te esqueceste de dizer que somos o podcast mais Tuga e mais Zuca de Portugal e do Brasil. Isso é verdade. Por não isso que nós sabemos que dentro desses 120 mil inscritos no nosso canal e as 38 milhões de visualizações, isso é uma verdade absoluta. Então pronto. Mas eu tô dizendo que é. Você também pode se inscrever, compartilhar, curtir cada vez mais, deixar a gente mais rico, deixar a gente com mais boi na sombra pra gente vir de executiva da TAP direto ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Agradecer ao pessoal do Bialy, que está conosco também, a amêndoa amarga que chegou no Brasil. O Janjan Paz tem licença poética porque ele não bebe, ele não curte bebidas alcoólicas, mas como eu curto por mim e por ele, eu já provei, desculpe, eu vou falar aqui, eu já provei o Bialy e é sensacional. Não, você não sabe, você não provou, porra. Mas eu acredito nas opiniões dos você outros. acredita na minha. É uma pedra de gelo e 2 gotas de limão. Não esquecer. Então o negócio é o seguinte, você faz a receita, mas não bota o bolo no forno. Ora, aí está. Entendi. Nem come o pedaço do bolo. Estamos juntos, Maltinha querida, com... Eu tô olhando pra lá, calma. Tá nervoso, meu bailarino preferido? Tá nervoso. Estamos juntos aqui com a Thelma Rocha e o Rafael Reck. A Thelma Rocha que tem um terceiro nome, Thelma Rocha Niepce. Não sei se... Porque eu soube que você é filha de fotógrafo, sobrinha de fotógrafo, neta de fotógrafo, irmã de fotógrafo. E quem inventou a fotografia foi Joseph Niepce, um francês. Então, nós somos primos. Claro. Bobear. O Vilela, a piada foi melhorada, porque o Vilela mandou Kodak. Não foi? Foi. Eu vi o programa, eu vi. E ele chegou aqui agora, o Rafael chegou aqui, deu boa tarde pro Rafael, a gente conversando, aí o Janjan fez assim pra mim. E quem são os próximos? Eu falei, é a Thelma Rocha e o Rafael. Os próximos convidados, não os próximos. A Thelma Rocha e o Rafael Reck. E ele do lado. Aí ele fez assim, eu sou o Rafael Reck. Eu falei assim, pô, me desculpa, cara, porque eu vi o programa do Vilela, mas assim, realmente eu não te reconheci. Eu cheguei de motoboy, né? Ele chegou de motoboy. Eu falei que achei que você fosse alguém que estava entregando alguma coisa aqui. Todo com capa, chovendo. Ainda bem que o Janjan não falou mal. Ainda bem. Dos convidados. Eu não deixei, eu cortei. Eu também acho que é bom cortar. Bom, eu sei que você... Nós falamos mal dos convidados quando vimos a caminho daqui, só. Mas a gente também vai falar mal dos apresentadores, você fique tranquilo. Isso é ótimo. É igual casamento. Vai ao casamento, come, bebe, dança, faz tudo. E o vestido da noiva tava uma merda. Isso mesmo. O docinho não era tão bom assim. O doce tava duro, o uísque era batizado. Mas eu comi todos os doces, vi tudo. E eu fiz tudo. Vamos fazer um brinde. Meu ombro tá ruim aqui, que eu tô com uma contusão no ombro, mas dá pra fazer um brinde. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Nós dois somos os apreciadores, naturalmente. Não vou fugir desse brinde. Eu brinde com água. Claro, água que passarinho não bebe. Eu vou experimentar. Pronto. Eu vou experimentar. Então pronto, experimente. Janjan, você não vai brindar comigo? Obrigado. Vou brindar contigo com a tua água. Queres melhor que isto? Que achaste? Olha, eu não gosto de licor, não gosto de outras bebidas a não ser cerveja. Mas é gostoso. É gostoso. Então, peraí. Esse aqui já era, tá? Você pode levar. Muito bom, é sério. Eu tô falando sério. Pode dá levar. só uma gotinha. Só molha a língua. Eu tô de moto. Eu não... Porra, a língua. Não dá. Eu não só bebo. faz assim, ó. É um biquinho. Não. O programa é gravado, eu queria te avisar. Eu levo o biquinho e tomo em casa. O programa é gravado. É gravado, não é ao vivo, não é indireto, como a gente diz em Portugal. Não é muito indireto. gostoso. Não, é gostoso. E com as 2 gotas de limão, que é o Diogo, que é quem nos está o dono e está nos oferecendo sempre, ele insiste sempre que o limão corta põe aquele travo ácido na bebida e então vai tende a ficar enjoativo, vai provocar mais eu acho, mas porque é doce demais. Lá em Portugal a gente tem um licor de ginja, que é a ginginha. Não sei se você já foi a Portugal, você já foi. Falou. Geralmente é em Óbidos, que é uma cidade que fica a 40 minutos de Lisboa. E é maravilhoso, porque vem num copinho de chocolate, a ginja é como se fosse uma cereja
Então você toma aquilo, come a cereja e no final come o copo. Como o copo. Ah, eu vi isso gostei daí de só comer o pelo copo lá. fato em do Moscou. copo ser de chocolate, eu já gostei. Fantástico. A Lisandra comeu chocolate. vários copos de chocolate. Então lá quando a saiu gente de lá foi. doidaraça, porque o licor é a coisa que mais deixa a pessoa Eu doida. sou chocolatra, então. Você é? Chocolatra. tenho. Eu passei a ser quando deixei de fumar. Quando Não, eu fumava, sou fumante e chocolate. mas eu quando fumava, fazia-me confusão como é que as pessoas conseguiam comer uma tablete de chocolate. Eu disse, como é que é possível comer? E agora Lógico como que- duas. Lógico que sim. Nossa, Eu fácil. como só um tablet. Depois da bariátrica, eu só como um tabletinho, mas também aquele depois do Não, café. eu também só como um tabletinho. Não, Ah, é aquele tabletinho, esse é o E a mínimo. questão é a seguinte: eu não sei se vocês De têm cada vez. o hábito. Eu criei um hábito morando em Portugal que é tomar café sem açúcar. Não, A café que eu digo expresso. não. De amargo já basta o salário. Não. Então eu digo a você, um dia qualquer, você pega um doce gostoso. Pede o café sem Não, aí eu açúcar. concordo. Aí eu concordo. Às vezes eu gosto de coisas que eu gosto que todo mundo vai falar, credo. Mas experimenta sozinho e depois me conta. Pega o pão francês, fresquinho, mas ainda estalando, sabe? Cascudinho, tira o miolo, deixa só a casquinha. Pega um copo de guaraná bem gelado, molha o pão e come. Que isso? É magnífico. Parece meu tio come laranja lima com sal. Pega uma Mas é uma barra de delícia a laranja chocolate, lima com sal. pega uma barra de Você e meu chocolate tio ao que acham leite, isso. que Imagina. é bem doce, molha no café amargo e come. É gostoso. Manga verde com sal também? Nunca comeu? Uma Não. delícia, Uma manga delícia. verde A gente com em sal. Portugal, como cara, a pepino manga com é sal. tão cara e tão difícil de chegar, Ah, é mesmo? Batatinha, porque daquela, a manga vem do Brasil. aquela batatinha frita, né, daquela rede famosa. Da onda. Não, do palhaço. Ah, do palhaço? É, do Tá. palhaço. Do palhaço. Pega lá a batatinha quentinha e enfia no sundae e come. Isso Delicioso. sim, isso eu já. É a mesma coisa que o guaraná. Isso eu já Faz, fiz. depois você Isso me eu já fala. fiz. Isso eu já fiz. Mas, puxa, que gordice isso, né, cara? Pô, batatinha. Aliás, assim, É legal. eu não quero mais falar sobre perícia. Eu só quero falar agora de gastronomia. Até Gastronomia. porque você ontem foi no podcast da Annie Lotterman, que é dentro de uma cantina, então você deve ter aprendido alguma coisa lá. A beber e a comer. Só. Janjan, isso é um erro crasso. A gente tem que pôr comida aqui, velho. Ainda mais que tá dando bebida alcoólica pros Não, outros, vamos rapaz. começar a pôr, então é questão de trazer uns pastelinhos de bacalhau. Isso. De certeza que vão gostar. Não, Pastelinhos de Pastel- bacalhau. depois do pastelinho de bacalhau. podcast, me deram uma cerveja geladíssima, uma tábua Bacalhau de com frios. natas. Bacalhau com Foi natas. lindo. Um espetáculo. Bacalhau Batatas ao com quê? murro. Batatas ao murro. Bacalhau com o quê? Com natas. Batatas. Bacalhau com natas Como? é o bacalhau É com creme de murro. leite É fresco. murro? É murro, não é ao murro. É isso. Batatas é murro. É murro. Ó, Ah, é a murro, já. É murro. ó, só mais um agridoce. Boa. Queijo gorgonzola com geleia de figo. Amo figo. Eu tenho, Ah, eu e- tenho, Ou geleia de eu tenho damasco. 4 vou figueiras fácil, na minha nessa eu vou casa, fácil. em Braga. Ó, 4 figueiras. Caraca. queijo gorgonzola, ou com geleia de figo, ou com geleia de damasco. Dos deuses. Tem uma coisa que tem aqui bastante, mas é caro, que é o creme balsâmico. Lá é baratíssimo. Lá é. Você jogar numa salada. Vamos falar de perícia, né? Não, acabou. Só- Não, Não. perícia o quê? Isso é Então, beleza. perícia culinária. Estamos já há Não, 10 vamos minutos. porque eu sou vidrado. Não, O tema. então tá. Então eu vou falar de perícia porque, pô, afinal de Até contas, porque o eu tenho- Janjan falou, pelo amor de Deus, vamos botar uns crimes aqui no... Não, porque eu tenho que me corrigir, que eu meti uma argolada muito grande uma vez que falei sobre isso. E depois muita gente me disse, o que tu disseste era um disparate, e eu admito que foi um disparate. Que eu disse na altura que não tínhamos em Portugal crimes com um espectro de violência como os que eu via aqui. Que tomava conhecimento aqui. E depois, quando cheguei a casa, tinha uma lista, dizendo assim, já não temos, então o que é que achas disto? E mandaram-me, Uma lista. temos em muito menor quantidade, Porque o mas tamanho em de Portugal, o requintes tamanho do de Brasil, malvadez, em requintes de nos fazer duvidar. crueldade, né? Temos. Aham. Por isso. Essa história que você ia começar a contar, que eu falei, não, Janjan, vamos começar a gravar e tal, não sei o quê, que é da Santa Elise Matsunaga de São Paulo, que a Thelma, ela ama conversar sobre isso, eu já soube, me Eu vou dormir contaram, um pouquinho enquanto que vocês falam. você ama conversar sobre a Santa Elise Não, Matsunaga tira o de São Santa. Paulo. Tira É o Elise ou Santa, Elisa? Tira o Santa. É Elise. Elise. Elise, então. Tira o Santa. Tem uma explicação por eu ter seguido muito esse caso, é porque eu estava cá em São Paulo
quando isso aconteceu. João já era comissário Eu de trabalhava TAP. nos aviões, então calhou estar cá. E muitas das vezes, com o fuso horário, ficava acordado, não podia ser, ficava vendo esses programas. E assisti isso e fiquei curioso no desfecho, porque os brasileiros lidam com esta questão de uma maneira muito mais assertiva e transparente do que em relação ao público, do que os portugueses. Isso está fora de questão. A informação que chega então eu tenho que perceber como é que isto vai acabar. E chegava a Lisboa e seguia na net. Então segui até ao fim. Muitas vezes a informação não é real, é uma informação que Mas eu acho que alguém achou. naquela altura não tinha a quantidade de fake news que tem hoje, né? Acho que deu um boom, né? Acredito que não, mas a gente tem caso aí que até uma participou que eu, antes de entrar para a perícia, eu achava que o caso não tinha aquele desfecho. Você trabalha especificamente com a perícia e a Thelma é a fotógrafa, seria isso? Eu sou a ilustração das palavras dele. Exato. Sei. Né? Mas, cara, então isso é uma dupla. Isso daqui é uma parceria. Cara, você tem que ter um sangue frio. Eu sei que você já trabalha há tantos e tantos anos, já acho que 30 anos, né? 29. 29, então 30 anos. E a sua família toda de fotógrafo, não sei se alguém trabalhou com fotógrafo como fotógrafo policial. Trabalhou? Todos. Todos. Então, para você entrar foi fácil. Fácil que eu digo o teu sentimento. Ah, sim. Então, não era uma coisa que estava enraizada. Vou seguir a carreira do meu pai, do meu tio. Não, era uma coisa que eu estava familiarizada, é diferente. Então, eu não tinha esse propósito, né? Vou seguir. Até que um dia me deu um estalo, eu vi ali aberto o concurso para fotógrafo, falei, caraca, a profissão do meu pai, vou fazer uma surpresa para ele. E fiz a inscrição. A partir daí, meu pai... vamos entender do lado positivo da palavra. Meu pai colocou uma carga muito pesada em cima de mim. De responsabilidade e de que confiança. Que eu agradeço demais. E depois vou até tirar a prova dos 9 aqui com o Rafa. Então, assim, o meu pai falou assim, você pode ser um fotógrafo, né? Você pode ser mais um fotógrafo, ou você pode ser um fotógrafo de respeito. Então, cabe a você querer saber o que você vai fazer dentro da sua carreira ou não. Só que antes de você decidir se você vai ser só um fotógrafo ou um fotógrafo de respeito, você tem um monte de nome para honrar aqui dentro. Você tem o meu nome, do seu tio, da sua prima, do seu outro tio, dos seus primos. Então, presta atenção no que você vai fazer. E de lá para cá, o Rafa trabalha com vários fotógrafos, do mesmo jeito que eu trabalho com vários peritos. E aí tem horas que, assim, é gratificante para mim ouvir de alguns colegas, e aí o Rafa pode me desmentir, de, putz, você tinha que estar em tal local comigo. Né? Verdade. Você que tinha que estar em tal local comigo. Porque, assim, a minha mala de fotografia é praticamente a mala do perito. Tudo que ele imaginar num local, eu tenho. Mas não é minha obrigação ter. Mas não necessariamente são coisas feias de ver. Mas é a minha parceria ter. Porque meu pai falava. Tipo um corpo que tá ali, porque você então, vai para a perícia. O perito básico, desculpa te cortar, o perito basicamente ele vai tentar resolver um crime, mas às vezes o corpo não tá ali. Ou pode estar e você tem que fotografar? Não, a nossa equipe, ela lida com um crime muito específico. Né? Então, a gente trabalha dentro de um departamento que tem uma determinada especificação para atender determinado crime, que é qual? O homicídio de autoria desconhecida. Necessariamente com o corpo em local. Então o corpo tá lá. Entendeu? No homicídio, sim. A morte decorrente de intervenção policial também é nossa, nós que atendemos, só que não necessariamente. Se socorreram a pessoa, a gente atende sem o corpo no local, mas o homicídio... ele mas tem o carro-chefe do departamento é o homicídio. Né? Porque chama Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esse homicídio do departamento é bem característico. Necessariamente de autoria desconhecida e com o corpo no local. Mas se é a autoria conhecida ou o corpo no local? Aí é uma equipe de crimes contra a pessoa dentro do Instituto de Criminalística que vai estar assessorando isso junto à delegacia diária.
Enquanto que no homicídio de autoria desconhecida, aquele específico, vai todo mundo junto. Então, nesse outro caso, né, então, encontros de cadáver, autoria conhecida, suicídio, morte a esclarecer, vai o crimes contra a pessoa, e ele vai direcionar o trabalho dele depois para a autoridade solicitante, que é o distrito daquele bairro, certo? Certo. No DHPP, não. Vai todo mundo junto e começa do zero. Então, O que assim, para quem trabalha nisso, eu acho que seria muito mais desafiador, então, né? para as pessoas entenderem um pouco melhor, é aquela historinha assim: alguém encontrou um corpo, certo? Geralmente avisa a polícia militar, né? Faz 190. A polícia militar vai lá, toma ciência de que realmente está morto, que não tem mais como socorrer, vai até o distrito de área, Faz a preservação, né? Preserva o local, Preserva. Com as fitas. vai até o distrito de área e fala, né, veio a notícia de que tem um corpo em tal rua. Esse delegado lá do bairro vai até lá e se certifica. Conhece? Alguém viu quem foi? Né? Sabe quem foi? E não sei o quê? Não, ninguém sabe quem foi. Aí ele tem essa autonomia de chamar um departamento especializado nesse assunto. Aí ele aciona o DHPP e a gente vai e começa do zero. A gente quem? Delegado, investigadores, papiloscopistas, peritos, fotógrafo e, se necessário, o desenhista pericial. O papiloscopista é o que tira as impressões digitais, né? Vivo, morto, o que latente, local, de superfície. superfície. O perito, ele age meio... Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Não é nem de uma forma nem depreciativa, e nem aumentativa, e nem jocosa. Mas o perito, ele agiria até em comum acordo ou em ajuda com o próprio investigador. Talvez os dois, um precise do outro num caso desse. Eu acho que o investigador precisa mais de você. É que... É legal para falar, porque... Muitas vezes, o meu trabalho, assim, eu costumo simplificar meu trabalho, nosso trabalho, né? Porque a partir do momento que a gente é uma equipe, a gente está junto nessa. Então, até uma fala que ilustra o meu laudo, né? Que é o meu parecer, mas, na verdade, ela atua junto. A gente está ali conversando, entendendo a dinâmica, entendendo o local. Basicamente, vamos dizer assim, o meu trabalho é trazer autoria e materialidade. Então, tipo assim, se eu conseguir individualizar um perfil genético ou mesmo uma impressão digital, que através dos papos ali, que coletaram tudo, eu trouxe a autoria. Se dentro ali, provar, dentro do que eu analisei, essa dinâmica, tudo, eu trouxe a materialidade. Opa, foi realmente um homicídio, não foi um suicídio. O cara não se deu um tiro. Alguém deu um tiro nele e correu, e saiu. Então, basicamente, o meu trabalho é esse, né? Trazer essa autoria e essa materialidade. Então, muitas vezes... E até a dinâmica. E até a dinâmica ali do fato. Quando a gente está ali, muitas vezes eu nem tenho informação. Eu até, muitas vezes, prefiro não ter a informação para começar a analisar e ver. De repente, chega uma... Tem coisas que a gente começa a olhar assim, esses dias atrás... Dá exemplos aí, Fala. Manda ver. Não é um exemplo muito assim. A gente estava num local de homicídio, caiu, e ainda o delegado foi até bem detalhista no pedido de assessoramento, que ele falou, corpo com tiro, tal, não sei o que, na cabeça, e dentro de casa trancada, tudo. Aí na hora eu falei assim, pô, não acharam a arma, né? O cara se matou, se deu um tiro na cabeça. Aí quando eu cheguei lá, falei, não se matou, ele tem mais 4 tiros aqui e um na cabeça, né? Falei, então, não acredito eu que não se matou. Só que a casa do cara tava intacta, perfeita. Porta trancada, realmente, da frente, né? Mas intacta, perfeita, assim. E aí, ninguém tinha falado nada, não tinha levantado nada. E aí, quando a gente começou a analisar onde o cara tava, a posição das manchas de sangue ali, tudo, eu virei e comentei assim, falei assim, olha, eu acredito que o cara, mesmo sendo, que era no andar de cima, né? Mesmo sendo no andar de cima, ele veio dessa porta aí. Ele não veio da porta de baixo. Então, aí eu já falei pro investigador, vai ver o vizinho, vai ver se o vizinho tem bronca, vai ver alguma coisa, e o investigador foi, o vizinho não tinha nada a ver, era uma senhora, tudo, não tinha nada contra, tudo. E aí,
chegou uma informação que o cara realmente ele vem, ele sobe uma escada que tinha para acessar o imóvel daqui do lado, ele pula um murinho baixo, entra, mata o cara e ele foge ali pelo mesmo caminho, né? Aí eu falei, opa, então o que eu tava pensando tá certo. Porque eu já sabia que dentro da minha dinâmica eu tava não estava buscando só dinâmica. E a Thelma sabe disso, que a Thelma é uma pessoa muito boa, que ela gosta muito de procurar isso. Eu estava tentando trazer essa autoria e materialidade. Eu estava procurando aonde que, dentro de uma casa organizada, sendo que eu não tenho uma arma do crime, da onde eu vou tirar um perfil genético do homicida, do cara que matou esse cara. Vocês acharam ele? Porque às vezes você A tem investigação que pensar, ainda não. às vezes você tem que pensar não com a cabeça do óbvio, mas com a cabeça do criminoso. E aí é um exercício difícil, entendeu? Porque o óbvio seria entrar pela porta principal, né? E ir lá, matar o cara, e numa dessa você esbarrar em alguma coisa, você revirar alguma coisa, e aí quando você sai dessa zona de conforto, você já entra num suicídio. Quando você analisa um pouco melhor, você fala, não, peraí, da onde o cara veio? Pera, se ele entrou na surdina, ele veio pelo fundo. Então é você parar para pensar com a cabeça do autor. Isso é um exercício legal na cena de crime. Mas no caso, este caso em especial, parece que o pensamento é um pensamento muito técnico. Tudo bem, você pensou como assassino ou como criminoso. Mas quando tem aqueles detalhes de psicopatia, eu acho que isso talvez para vocês seja difícil e assim, penoso, não? Porque assim, não estou desmerecendo este crime, mas eu estou pondo crimes ainda piores em situações que você fala assim, caramba, eu tô pensando isso mesmo? Essa pessoa fez isso aqui mesmo que eu tô pensando? E, ao mesmo tempo, você deve dizer profissionalmente para você mesmo, não, cara, eu tenho que pensar isso, porque isso é possível, isso é factível, pode ter acontecido. A gente comenta muito nossos casos, um com o outro, e o caso do coleguinha também, né? A gente gosta de também dar pitaco. São fofoquinhas profissionais. Isso, e às vezes a gente pede esse pitaco também do coleguinha nos casos que a gente atende. Então, assim, o profissional que entra numa cena de crime e ele tá, o que a gente chama, tem essa gíria, né, no meio policial, a visão de túnel, você tá focado ali, apenas uma coisa que está te chamando, apenas uma coisa que está te chamando a atenção, você vai ser um profissional limitado. Isso é fato. Agora, se você se dá a liberdade de viajar um pouco, viajar mesmo, e pegar esse leque, abre esse leque. Coloca 1000 possibilidades e vai descartando. Ou quando você pega um crime completamente atípico, guarda esse modus operandi no seu arquivo pessoal. Porque você vai se deparar novamente com um crime onde você vai precisar desse arquivo. Você vai falar, olha, já fiz um crime que foi assim, talvez seja. Talvez você entendeu? Seja. Então você abre esse leque. O crime planeado... Planeado é planejado. Eu já ia falar. Não aquele que resulta de um impulso e em que a pessoa mata, mas o crime planejado com antecedência, normalmente tem criminoso inteligente, ou seja, que vos saiba enganar. Eu tenho a minha opinião, quero ouvir a do Rafa primeiro. Não, eu acho assim que a minha opinião, assim, o crime planejado, eu acho que ele deixa mais rastros do que um crime... moleque! Mais rastros do que um crime não planejado, vamos dizer assim, do impulso. Porque... Desculpa te contar, quantos anos você tá na polícia? Na polícia 6, no DHPP vou fazer 5. Trabalhando com a tem vizinha. Um orgulho, baita orgulho de trabalhar contigo, hein, cara, velho? mas assim... É legal isso pra caramba. Você sabe o que eu falo? Assim, muitas vezes as pessoas falam, pô, a Thelma é sua mãezona. Eu falei, não, ela não é minha mãezona, ela é minha irmãzona. Porque, tipo, a irmã, é legal que ela te ensina, o irmão mais velho, né? Ele te ensina, só que ele também te zoa, ele também te sacaneia, ele também... Então ela é... Eu vi que ela te mandou tomar caju logo que entrou. Né? É assim mesmo. Não, mas desculpa, eu te cortei. Volta lá pra linha de raciocínio, que o Jean já perguntou. Voltando.
O crime planejado, como ele tá planejando, então ele vai falar, poxa, eu tenho que fazer isso para não ser pego aqui. Eu tenho que fazer isso para não ser pego aqui. Então ele vai tentando várias coisas, então são mais coisas para ele ser pego e cometer erros. Agora um crime impulsivo, vamos supor, pum! Aí eu acho passional. Não passional. Aquele desnecessário, que foi o só não um justificado. ímpeto. O Foi injustificado. Sei, Você entendeu? entendi. É aquela história de eu não conheço ninguém, em Cotia, nunca fui para Cotia, não vou para Cotia, de repente eu conheço alguém e falo assim, me dá uma carona até Cotia? Primeira vez que eu vou para Cotia, quando eu estou voltando, para lá uma pessoa na frente do meu carro, armado, tenta me assaltar, eu desço, dou um tiro nele e fujo. E aí Não tem câmera, Não tem nada. não tem nenhuma ligação minha com Cotia, não tem... Você entendeu? Perfeitamente, Então, perfeitamente. é um crime que quem tá ali vai falar assim, ó, nunca vi aquele carro aqui, desceu uma menina de cabelinho meio Chanel, nunca vimos ela aqui. Você entendeu? Entendi. Então, a ligação criminoso e espaço ali não era uma coisa planejada, não foi uma coisa arquitetada. Eu mal desembarquei do meu carro, dei um tiro, o estojo ficou dentro do meu carro. Então, assim, o crime de Impulso, desnecessário impulso, quase. esse eu acho mais difícil. Mas quando eu fiz a pergunta, era já na base do criminoso que mata pelo prazer, pelo desafio. O que a gente é que chama de maníaco, né? Maníaco, não obrigatoriamente um serial killer, mas um maníaco para desafiar, ele mata para desafiar a polícia. Aí é um cara inteligente, ou não? Já não é então, eu nunca peguei um cara assim. Eu nunca peguei um serial killer ou mesmo já estudaram. Não, maníaco eu já peguei, mas assim, um cara que matasse para falar assim, desafiar. Vamos ver se vem atrás de mim, esse eu nunca peguei. Esse eu também nunca. Mas eu não sei se foi isso que você quis dizer, pois não. Não, inicialmente não, mas depois na resposta que tive, quis ir para aqui, porque o crime planeado, se tiver uma base, uma justificação, o ciúme, a dívida, a vingança, eu planejo um crime, mas aí vocês já sabem que há um motivo. Eu estou a falar no crime planeado, sem um motivo óbvio. Assim, tipo, eu vou matar, eu vou matar e não vou ser apanhado. Só isso, eu vivo em Lisboa, mas mesmo... aí eu vou a Coimbra, nunca... aí estou quieto, estou sossegado, dá por uma oportunidade, mato uma pessoa e vou-me embora. Mas mesmo assim, eu falo assim que o psicopata, ou um serial killer mesmo, assim, vamos dizer, é difícil você pegá-lo muitas vezes, mas você vê que os crimes dele têm a mesma assinatura, a não ser que ele mude a assinatura. Você fala assim, opa, esse daqui... Mas geralmente, isso daí um psicólogo forense pode falar bem melhor do que eu, um psiquiatra forense, a assinatura dele, mesmo que não seja igual, ele deixa fatos parecidos, vamos dizer. Ele vai como evoluindo. Se fosse um troféu também para ele. Mas né? ele vai evoluindo, né? Uhum. Então... também tem isso. Também tem uma evolução. O psicopata, ele vai evoluindo no seu crime, né? Então ele começa torturando, depois ele começa torturando e estuprando, depois ele tortura, estupra e mata, né? Então ele tem uma evolução. Qual foi o pior que você pegou nesse sentido, nesses seus 30 anos? Assim que você pode lembrar, naturalmente, mesmo que seja antigo. Então, eu não cito ele como pior, né? Porque eu tive casos isolados que foram piores, né? Mas ele é um crime famoso, é um crime que causa ainda um asco, né? Porque todas as vítimas ali, sim, eram mulheres, que era o Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, vocês trabalharam nele. Eu trabalhei. Acho que naquele tempo você era mais novo. Acho que ele estava no colegial, que ano foi o eu ia falar outra coisa. 98. Eu ia falar 94. 94 é quando eu entrei, em 98. Levou muito tempo a ser apanhado? Não levou... Não levou muito tempo, não. Foi no mesmo ano... Né? Eu não sei precisar para você meses, mas foi no mesmo ano que começou a cair os crimes para a polícia, que não significa que é quando ele começa a agir. Claro. Né? Ele começa a agir lá na adolescência, ele começa a agir lá atrás, né? E ele sim teve uma evolução. Então ele torturava, depois ele torturava e agredia, né? E aí ele tem um problema sexual, porque
quando ele tortura, agride e tenta estuprar, né, algumas vítimas sobreviventes falavam que ele não conseguia ter durante muito tempo a ereção. Então, aí ele começa a agredir, tentar estuprar, matar e pós-morte, né? Eu vou falar que ele pós-morte tentava manter relação sexual com a vítima, mas isso também, via medicina legal, não ficou comprovado. Então por que você está sendo leviana em falar isso? Pela posição do corpo de uma das vítimas. A posição, ela estava com os cotovelos apoiados no chão e os joelhos. Então, como se ela estivesse naquela posição de bruços. Não é bruços, é de 4 apoios. De 4 apoios, né? Então, para você chegar nessa posição, o seu corpo pós-morte demora horas para começar o estado de enrijecimento. Então, como que ela ficou naquela posição? Pós-morte, ela estava naquela posição. Isso já é bizarro, né? Sim. Mas, infelizmente, a medicina legal não conseguiu comprovar se havia essa necrofilia, né? Uma necrofilia. E a necrofilia. Ou não, entendeu? Agora, quantas vítimas ele fez? Ele foi condenado por 11. Ele foi condenado por 11, mas tem mais vítimas dele sobreviventes. E já mataram ele, não? E depois ele confessa mais na cadeia, entendeu? Então, é um número superior a 11, mas ele foi condenado por 11 vítimas. A Isabela Nardoni não foi com vocês, né? Não, foi porque com era crimes contra a pessoa. A doutora Rosângela veio aqui. Porque, na verdade, inicia-se como uma queda acidental. Sim. E queda acidental, o Departamento de Homicídios não cuida. Depois, começa-se ali as primeiras investigações, vê que não foi uma queda acidental, e aí parte para esse homicídio. Sei. Aí não mais é o DHPP. Agora, aquela pergunta que já vos fizeram 1000 vezes. Vocês acabam o dia de trabalho, não é? E vamos comer. Eu quando saía do avião, já chegava a casa, nem lembrava onde é que tinha ido, nem queria saber. Vocês, quando acaba o dia de trabalho, vão jantar e ver uma série na televisão? Tranquilo. Sossegado. Deixou o Tem que saquinho, ser, né? Tem deixou o que- saquinho do trabalho na porta de casa. Muitas boa. vezes ainda vou ver série de crime ainda. Eu eu só assisto eu- esse tipo de série. Cara, eu vi uma gosto muito, ideia. mas às vezes fica Eu muito tenho pesado. vídeo. Às vezes é tanta Eu- que já fica meio... Eu Já, tenho- já que é pra Portugal, eu tenho DNA vídeo. do crime. DNA do crime. A gente tá lá também. Tá? Tá como ator. Como Eu tô como, figurante. eu como uma figurante. participaçãozinha ali, né? Boa, tá vendo, Jean? Estamos com astros hollywoodianos aqui. Eu vi o Mayday, de onde caem os aviões todos, eu vi os É, o episódios Mayday da todos, as cidade séries todas. Eu tenho um videozinho com o meu namorado. Eu falei, vamos assistir um filme? Ele falou, você tá de brincadeira? Daí ele aperta assim, Netflix, ele começa. Olha lá, a menina que matou os pais. O avô que esquartejou a mãe. Documentário do maníaco de não sei aonde. O crime da menina assassinada. Ele falou, você só sangra, sua TV sangra, muito, Thelma. É muito. Eu vi há Mas pouco eu tempo. só assisto isso. Eu vi há pouco tempo e Documentários. achei Eu assim, adoro. fantástico, que é Adoro, o adoro. Mind Hunter. Aham. O Mind Hunter é sensacional, porque pega todos os assassinos famosos dos Estados Unidos, eles reproduzem a cara do assassino, como o Charles Manson, né? Aham. Assim, de forma... Acho que o Ted Bundy também aparece. Tem um grande, não sei se foi o que matou o John Lennon, enfim. São vários. Mas eu acho interessante como é que... O nome é muito bom, Mind Hunter, né? Agora saiu uma outra série muito boa, mas essa é mais ficção científica com crime, que é a Corpus. Não sei se tem aqui no Brasil. Bodies. Eu não vi. Corpus, veja, muito boa. Não vi. Essa série é um corpo, ele aparece em 4 épocas diferentes da humanidade. O mesmo corpo, no mesmo lugar, em Londres, no mesmo lugar. Então, tem 4 investigadores de cada espaço de tempo que vão e querem entender o que tá. Ninguém sabe que o negócio que aquilo ali tá. Por que tá ali, por que tá no. Só que eles começam a descobrir que o mesmo corpo estava em 1800 e não sei quanto, que o corpo de repente apareceu em 1941. É um Dark. Vocês viram Dark? É um pouco Matrix?
Aí eu já não vou assistir. Não é um pouco Matrix. É, não. Aí eu já não vou assistir. Não é. Não é, sabe por quê? Porque você tem uma caracterização de cada espaço de tempo muito bacana. E assim, tudo que remete à história naquele espaço de tempo, ela não é uma série como Mindhunter, por exemplo, que é pesada. Ela não é leve. Você acha pesada? Pra mim, né? Pô, você fotografa homem sem cabeça aí, vai aparecer no jornal no dia seguinte. Pra mim, pô, eu sou cagão, cara. O quê? Eu tenho medo. Sem cabeça? Eu tenho medo. Não, Cara, mas eu tenho medo de quem tá Quando vivo. você se depara com uma série ver um pouco essas séries mais eu fico mal, realista, uma série um pouco mais realista, que mostra realmente a maldade do ser humano, mostra realmente a crueldade do ser humano, entendeu? E sai um pouco do romance. Sai um pouco true crime romantizado, né? Sai um pouco disso daí e entra naquela realidade nua, crua, que não tem um final feliz. É aí que eu quero chegar. Aí eu gosto. Eu falo bastante numa coisa assim, que a maldade, ela não tá na comunidade, na favela. Não sei se em Portugal fala gueto ou favela também, não sei como que é. Os ciganos, pronto. É, os ciganos. Não. Bairro da Lata. Não sei como que fala lá, mas enfim, eu falo, a maldade não tá Na periferia. na periferia. A maldade está dentro do ser humano. Ela é inerente do ser humano. Uhum. E sabe aquele negócio, eu tenho 2 lobos, qual é o alimento? Mais ou menos assim. Então, se você alimenta a sua maldade e você consegue ir muito mais além, assim. Então, é aquilo, né? A própria evolução, sei lá, a própria vida da pessoa, Olha, né? tá vazando isso ela... aí, Léo? Tomara que o pessoal não seja o pessoal chamando eles pra trabalhar. Mas é bombeiro, fica tranquilo. Pô. Ou ambulância. Essa sirene aqui é bombeiro. Não vazou? Essa Saiu sirene uma sirene aqui de todo tamanho, vai lá. Mas não é nossa. Enfim, então eu falo assim, essa maldade ela tá dentro do ser humano. E aí é onde ele põe, quando ele põe para fora, que acontece o crime, que é o que ele vai fazer, E como o Brasil é continental, né, o tamanho de um continente, a quantidade de crimes que vocês têm, lógico que tem em outros lugares, outras pessoas em outros estados que fazem a mesma coisa que vocês estão na maior cidade do Brasil. E aí a gente tem de tudo, né? Tem de tudo. Isso é um apanhadão, né? Inclusive eu tinha visto a entrevista de vocês, confesso que eu não vi tudo, até porque nem tinha muito tempo que foi essa do Vilela, essa que estava com o Salada e ele, e a primeira coisa que você falou foi sobre um assassinato que o cara, isso também eu queria te perguntar, não só dele, mas de outras situações, pessoas que elas são tão absolutamente frias e calculistas que elas estão do teu lado e você está com o assassino do teu lado e a pessoa está ali como se, no cinismo dela, como se nada tivesse acontecendo. Como se cara. Não fosse nada, que é um local que eu fiz com a minha chefe há muitos anos atrás, e o cara estava com muito sangue na região da face, e a gente tem que fazer a identificatória, né? Uma foto que identifica essa vítima. E aí uma pessoa ali, um popular, falou, que eu trago um balde de água? A gente falou, quero, né? Aí ele trouxe o balde de água, a gente limpou o rosto da vítima, e ele ajudou a gente ali, tranquilamente. Falei, puta, obrigada, tal. Passado, acho que uma semana, o delegado da equipe me ligou e falou, Thelma, você pode subir aqui para fotografar um preso, né? Fazer a identificatória de um preso? Eu falei, posso. Aí subi para fazer a foto. Quando eu entrei, assim, bati o olho no cara, sabe quando você fala, conhece de algum lugar? Né? Aí eu olhei assim, o cara falou assim, oi, quando eu fui falar oi, eu vi que ele estava algemado. Daí eu fiz assim, oi, mas com aquela cara dizendo, me conta de onde eu te conheço, porque eu não lembro. Qual é, ladrão? Né? Eu fiz, oi? Então, Aí ele falou, você não lembra de mim? Ele é algemado, né? O delegado ali do lado, eu falei, eu lembrar de você? Você tá maluco? Oh, tá me confundindo com alguém? E no fundo eu falando, meu Deus, eu conheço. Eu realmente lembro dele. Eu realmente lembro dele. Que merda! Eu conheço, mas da onde? E ele é algemado. É uma situação que, né, quebra, né? Te quebra, né? E ele falou, não, moça, lembra um local que foi um rapaz levar um balde? Eu falei, de água. Ele falou, foi você. O que você tá fazendo algemado? Ele fez assim. Fui eu mesmo. Eu falei, tá brincando? Foi você que matou? Ele falou, Eu falei, mano, tirando a gente de idiota. Ele falou, não, né? Que é a melhor maneira de ver com quem que a polícia tá conversando, né? Olha só.
Falei, filha da mãe. E durante muitos anos tinha uma orientação ali, extraoficial, né? Olha, sempre que possível, chegar num local onde tem muito populares, disfarçadamente, tira uma foto das pessoas, sabe? Que estão ali na curiosidade. Muitas vezes deu certo. Tá lá o... De testemunha, bateu o olho na foto e falou, é esse rapaz aqui que matou. Às E a vezes gente não, está né? sendo... E a gente está sendo Um ali olhar observado. completamente diferente de todas as outras pessoas que estão ali, né? Talvez não seja um olhar de curiosidade, mas ou um olhar perdido, ou um olhar fixando o corpo. Fiz um local que o parente da vítima estava lá, mas chorava. Mas o cara chorava no local, chorava. Ele não parava, a gente estava até comovido, era primo da vítima, né? E aí, estava com o doutor Fará e com o Kanashiro, com o doutor Kanashiro. Aí, tem hora que te comove um pouco, sabe? E daí eu falei pro perito, né? Eu falei, ô Cana, tenta tirar esse terço que tá no pescoço dele, sem cortar, né? Tenta abrir mesmo, né? O fecho. Eu falei, quem sabe, né? E o primo queira, né? Ficar com uma lembrança, né? Aí o doutor Kanashiro foi, tirou, né? Colocou numa luva. Falei, doutor, vê se ele quer ficar com o terço, né? O doutor falou, você quer... Ele... Nem... Beleza. A gente ri, mas o treco é sério pra caraca, né, Luiz? Já está dando vexame, pelo amor de Deus. Até o Léo... Até o Léo, você tá chorando, pô. Tá chorando, para. Beleza, ele não quer, não quer. A região não era uma região de muito homicídio, né? E foi arma branca, foi faca, né? Estamos lá fazendo o local, a polícia militar chega e fala assim, olha, aqui na rua de trás, acabou de pagar um socorrido a facada. A gente falou, pô, muita coincidência, né? Vamos pro PS, que pode ser a pessoa que brigou com ele. Chegamos lá, o cara com um monte de ferimento de faca, mas estava bêbado ao máximo, não dava nem para conversar com ele direito. E o pouco que deu para conversar foi, você estava na rua do mercado tal? Tava. Você brigou com alguém? Ah, eu briguei. A gente falou, mano, é o cara, ele só não está em condições de falar, mas é o cara, né? Aí falamos pro médico, doutor, não dá para dar mais um soro nele, deixar ele aqui mais uns 10 minutinhos, para a gente avisar, porque era troca de plantão, né? E a equipe ia cuidar desse caso. E não nós plantonistas, porque ele ainda ia ficar lá no hospital. Porque daí, enquanto isso, a equipe passa na região, pega as imagens, dá tempo da equipe pegar as imagens, a gente fica aqui segurando, vamos ver se dá certo. Beleza. Aí a equipe falou, podem ir, né? O médico falou, podem ir, vou deixar ele aqui até chegar os investigadores. Tá bom. Os caras foram pegar as imagens, uma imagem ótima, né? Ali do mercado, dava para ver muito bem, era uma imagem de ótima qualidade. Então dava para ver o rosto do agressor, dava para ver a vítima. Eles resolveram passar na casa do primo para falar, quem sabe o primo conhece, né? Passaram na casa do primo, tocaram a campainha lá. Quando o primo sai, o investigador olhou e falou, caralho, foi você que matou seu primo? Ele, fui eu. Falou, mano, mas a Não melhor, deu nem tempo. a melhor não foi essa, não é essa daí. que aí o senhor não perguntou? tô na base, né? Essa é a melhor. Trouxeram o cara. Aí o doutor Fará falou assim, Thelma, você não sabe a bola fora que nós demos. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou, o autor estava no local e a gente não viu. Eu falei, imagina, doutor, não tinha ninguém, só tinha o primo do cara, de madrugada. Ele falou, primo. Eu falei, hã? Onde está esse cara que eu quero conversar com esse cara? Tá na sala do doutor. Eu fui lá louca. Mas entrei bravona, sabe? Nossa, pagando de bilona, né? Aqui a gente chama de bilona aquele policial meio pra frente, sabe? Aí cheguei falando, e aí, tá tirando a gente de idiota, rapaz? Tá pensando o quê? A gente lá o tempo todo? Por que você não falou nada? Ele falou, ninguém perguntou. O pior é que, Mano, tipo assim, é um tapa assim na cara, você faz assim. a gente, quando ela conta essa história, a gente dá risada, né? Apesar de ter sido
Sim. um crime envolvido, a gente dá risada e a gente pega e fala assim, é verdade, né? Você não perguntou, o cara tá certo, não É tá verdade. errado. Mas Ele- o cara tava ali chorando sem parar. Oferece terço pro cara. Isso Não é quis o terço. é a resposta Não mais cretina que ele podia dar. Ninguém perguntou. Ah, não fode, pô. O cara tava ali sentado chorando. Você vai sentar pro cara e Agora vai... eu não quero saber se tá chorando, se não É. tá chorando, se quer o terço, Pergunta logo. não sim. quer o terço. Oi, tudo bem? Ó, tiramos da vida. Foi você? O que você falou? Não. Falei, quer pra você? Agora eu vou começar a perguntar, né? Porque também você tem que tomar cuidado, né? Você já Claro. imaginou, você vai chegar lá no irmão da vítima e falar, foi você? Como é que é? O que você tá falando? Não, perguntei se você quer pra você, Aí você vê a reação da pessoa, né? né? Porque agora eu vou ter que perguntar. Claro, pô. Mas Não, tomei essa. não tem como. Essas fotografias que você faz, eu vou tornar o papo de fotografia, porque, cara, o que eu imaginei quando eu vi você nos podcasts? Né? Eu falei, gente, será que ela algum dia. Eu não sabia que seus pais eram fotógrafos. Será que algum dia ela olhou fotografia de planta, natureza morta? Sabe como é que é? Vou fotografar esse deck que tá aqui, com tudo e tal. Será que. No artístico, né? No artístico, eu falei, será que um dia ela teve uma desilusão e falou, não, eu vou fazer isso? Então, assim, eu falo como uma pessoa que eu já disse aqui, eu sou medroso para essas coisas, eu não gosto de ver sangue, não gosto de ver sangue, detesto. Até a minha mulher grávida, eu falei, bota 30 cortinas aí que eu não quero, só quero ver quando subir a criança. Quando subir, vocês me mostram. E quando eu quero ver barriga, eu quero ver porra nenhuma. Então, assim, sei que hoje você está acostumada, mas desses todos, porque ele é a tua extensão e você é a extensão dele, esquartejado, por exemplo, talvez seja que é o pior para A fotografar. gente fez. Não, Eu tenho eu com a foto com a cabeça na mão. É Ui. muito. Eu sei que é muito Faz pesado para quem não tá na área. Pega na cabeça? Mas é porque ela Porque- precisa identificar. É, porque assim, ó. Mas não deixa a cabeça no chão? Não, então, pega aí, ó. Pega o bonequinho aí. Pego. Olha aqui, ó. Então vamos imaginar aqui a cabeça do indivíduo. E aqui foi cortado, certo? Então tá a cabeça aqui assim. Eu vou vir aqui perpendicularmente e fazer uma foto. Por mais que eu deite aqui no chão para pegar esse ângulo, para você ver o corte, para ver se você consegue ver que foi um corte que teve parada, porque pela lâmina você vai conseguir ver se era uma serra, se era uma faca lisa, você Que era um entendeu? machado que foi. Foi mais- uma única coisa. Uhum. Então, aquela borda do corte é o que interessa para mim. Eu quero muito pegar em detalhe. Agora, se eu tô aqui com a máquina, Não né? vai Então, dar. imagina, eu tô aqui, ó, tentando. E Aí ele ele pode tem- pegar a cabeça e virar para mim. Pode ajudar. Podemos ajudar. Um dia que ele Faz não uma possa, embaixada com a cabeça, já levanta ela aqui, Não, bota aqui em mas cima. você você sabe, entendeu? olha como que é interessante as coisas. Uma coisa nada a ver que eu percebi nesse local. Você lembra que o que eu falei quando eu fui pegar o pedaço da perna? Você sabe que meu HD É. tá meio cheio, eu não Você lembro lembra das quando eu coisas. peguei um dedo, Não, Janjan? E não, você pegou porque- um pedaço da minha mão esquerda? Você sabe o que eu falei pra Thelma? Eu falei assim, caramba, como é difícil. Lembra disso? Eu fiz um comentário. Comentário, toda a equipe falou, nossa, Rafa, mas... Falei, caramba, como é difícil tirar um tênis só da perna. Só de um pedaço da perna. Porque eu estou acostumado a tirar tênis de um corpo. E aí, Da E aí onde o que peso, ajuda? do segura. corpo E segura. eu não conseguia, eu não tinha. Quase abracei a perna, assim, pra tirar. Você porque eu abraçou, conta a Quase, verdade. quase, Você deu um quase, abraço. quase. Você deu um abraço. Você deu um Porque eu não abraço. conseguia tirar o tênis. Então, assim, que nem ele falou, ó, levantei a cabeça dele, levantou também a coxa. pra Tudo, eu todos os fazer a pedaços. foto, entendeu? Não, Você nós, tem que- é óbvio, nós perguntamos isto porque somos leigos, mas e é óbvio que vocês, é a vossa vida, acabou. Tem que ter estômago para isso, cabeça para isso, né? Desligar quando acaba. Sabe que eu tenho mais essa sensação de não chega a ser um asco, né? Não chega a ser um, mas às vezes quando eu vejo a foto, então eu trouxe a foto tal e tenho que passar a foto para o perito, eu vou sempre dar uma conferida de como ficou minhas fotos, né? Às vezes olhar a foto no computador me traz mais impacto Do que a realidade. sabe? De você falar, putz, ou ver a foto de outro colega, sabe? O colega fala, dá uma olhada nessas fotos. E você olhar e falar, puta, que nojo.
puta, caramba, do que você no local. Porque a sua preocupação no local é outra. Você tá focado em outra coisa. Você Não você cheira tá nada, mil. nem cheira nada. Não, o cheiro eu não acostumei até hoje, eu vomito Não, em não local. acostuma. Quem que falar que vomito em não local. sente cheiro é porque não tem... E tem gente que não que acostuma de boa. Ah, tem. Tem. Não fala que acostuma, mas eu acho que o cara disfarça bem. Ou ele não tem os receptores lá. Ah, o Leandro, ele faz, assim, cadáver Não, em tem. Quem decomposição limpa as cenas avançada, dos crimes. normal. Quem limpa, não é? Eu não. Eu falo, eu entro, fotografo, falo, Leandro, me dá um minutinho que eu preciso fumar um cigarro, respirar um pouco. Eu já vomitei em local várias vezes. Cheiro, eu não acostumo. Eu nunca vomitei, mas já saí pra tomar um ar. Quando tá muito, eu saio pra tomar um ar. Tanto é que uma das coisas que o Leandro até fala, assim, que muitas vezes, quando tá um estado muito avançado de putrefação, a gente não tem o que, bom dizer assim, que fazer no corpo. Que muitas vezes até... Você vai danificar. Você vai danificar Não e dá nem pra mexer. né? Não, porque a pele tá saindo. Tá saindo. E você vai atrapalhar pro médico, né? Pro legista fazer. E aí, muitas vezes, eu até prefiro não mexer e aviso o legista. Falo, ó, não mexi muito no corpo, eu só fiz o que dava aqui, assim, uma identificatória, assim. E o Leandro, ele me critica nesse ponto. Ele fala, pô, por que você não cortou pelo menos a roupa aqui, né? Eu falei assim, mas olha o estado... Ah, mas pra cortar, pra ver se tinha alguma... Ele ainda... mas às vezes fica até pior. Esses corpos, eles são... A gente tá aqui nomeadamente falando de quantos dias. Tem uma variação muito grande, né? Exato. Então, depende da temperatura, do ambiente, né? Você tem até da compleição física da pessoa. Você tem uma variação muito grande para falar, ser tão determinante. Ou seja, um dia de calor num lugar fechado, com 3 dias já... Às vezes você encontra um corpo de 5 dias numa região um pouco mais úmida, em dias frios, e ele está super conservado. Você encontra um corpo de um dia num ambiente aberto, com fauna ali. Fauna cadavérica. Né? Não só a cadavérica, mas ali... sim, a Fauna cadavérica seria urubu, por exemplo. Não, a fauna cadavérica são os insetos mesmo. Os insetos mesmo. Mas o urubu também entraria, mas... 43 graus, que nem bateu, 40 e não sei quantos graus aí a semana passada, sim, 40 graus. Esse corpo, muito rápido. Então, aí você perde esse tempo acadêmico, digamos assim, né? Esse tempo dos bancos acadêmicos, em tantas horas o corpo entra em estado de putrefação. Ela tá... Essa fauna que ela falou seria os carniceiros, que a gente chama, assim. Tipo, o urubu é mais um carniceiro. Quando a gente fala em fauna cadavérica, é mais parte de inseto. Lido sobre um crime nos Estados Unidos de alguém que matou o pai e a mãe e deixou o pai no sótão, lá em cima, e a mãe nas caves, que os americanos têm muito, caves frescas. Cave é o porão. Então aí, passado uma semana, quando foi apanhado, a mãe estava ali fresquinha da Silva, podia estar a ler um livro, que era como se tivesse viva, e o pai lá em cima já estava completamente... Até tem todo o efeito da parte. O caso Richthofen, você participou? Não, uma pena. Não era meu plantão. Uma pena, não era meu plantão. Queria tanto estar lá. Olha o que aconteceu, né? Não, mas tudo bem, mas as delegacias, os delegados, os peritos, os fotógrafos se comunicaram em cima de um caso tão famoso. Não, mas eu queria estar lá pelo pulo do gato. Sabe? De saber assim, peguei. De olhar e falar assim, isso daqui não foi latrocínio. Você entendeu? Sei. Isso eu queria. Eu queria eu acho que é um local... E o grupo não, na hora... A Suzane, eu quero que ela, sabe? Quero que ela se dane. Lá bem sei eu. Não quero saber de Suzane, não quero saber de Irmãos Cravinhos. Vamos falar do crime. O crime, ele é muito legal. Ele é muito legal, você entendeu? Você pegar a posição dos corpos, o Manfred ainda de perna cruzada, né? Eu não sei esses detalhes. Ou seja, ele estava dormindo que ele nem esboçou reação. A mãe não esboçou reação, sabe? Então, o que aconteceu ao ponto deles não esboçarem reação? Eu acho uma sacada maravilhosa do Salada de falar assim, só se foi simultâneo.
Porra, mano, ó, me arrepia. O Salada que foi. Me Foi, o arrepia, Salada você foi o perito entendeu? do caso. De você falar assim, caraca, olha que sacada, você E entendeu? foi simultâneo. Foi simultâneo. Foram os dois irmãos, um deles era o namorado da... Digamos que foi o namorado e o cunhado, né? Então, o dinheiro. Tem que então ver. eu gosto do caso não pela repercussão que ele tomou, porque nós temos casos muito piores que o Brasil desconhece. Porque a mídia não elegeu aquela Suzane Que era o naquela que a gente tava semana. falando. Foi o que falámos ainda agora. Eu tava falando que você gosta muito de falar a respeito disso, do que é um caso de repercussão. E ela fala muito disso, né? Um caso de repercussão é um caso que envolve, lógico, um crime violento, geralmente, tudo, só que a mídia elegeu como um caso. A gente pegar uma família no Campo Belo, né? Que é a Suzane, no Campo Belo, uma família rica, vamos dizer assim, de renome aqui e tal, é bem mais Com sobrenome. com sobrenome, também, Ristoff, né? É bem, vamos dizer assim, mais impactante na mídia do que você pegar um Silva no meio da periferia. O Silva é o Tuga. É o Tuga. Tá vendo? Não, mas me conta. É comum? Então, mas me É contem, muito. então, Qual alguns casos sobrenome desses. é comum em Portugal? Mais comum, Silva. Silva? Então, aqui também é um nome comum. É um Santos sobrenome e comum. Silva. Santos, Silva, Souza aqui é comum. Mas me conta algum caso desse que a mídia não pegou e você falou, caraca, como é que o pessoal não pôs isso daqui em voga pra... Conta do que eu tava contando pra eles, do que não é nem nosso, que você pode falar dos dois, que é tanto do Rio como do Nordeste lá, que foram no mesmo dia. E que eu usei isso numa... Ela usou isso numa eu palestra, usei isso sensacional numa a palestra. sacada dela na palestra. Porque me convidaram para uma palestra para falar sobre caso de repercussão. Aí eu já não gostei do tema, né? Falei, caso de repercussão. Não gostei do tema. Já começámos mal. Que é isso, é pegar, Já esses casos que a gente está falando aqui, conhecidos, Já famosos. começamos mal. Por quê? Exato. Porque foi o que o Rafa estava falando. O caso de repercussão, para mim, é o caso que você entra na cena, você sabe que aconteceu uma coisa ali que não está sendo identificada. Isso eu acho que é um caso de repercussão. Ou seja, tem um elefante branco na cena e a gente não está vendo. Aí entre nós é o famoso vai dar merda. Vai dar merda, porque alguém vai cobrar isso e a gente não tem resposta. Isso, para mim, é um caso de repercussão. Né? Isso aí. O caso de repercussão, para mim, é o motivo. O cara morreu por causa de um celular. Isso é um caso de repercussão para mim. O motivo é um celular, você entendeu? E aí me chamaram para fazer essa palestra, eu falei, vou pegar eles. E aí eu coloco todos esses casos famosos que aconteceram no Brasil com crimes semelhantes que aconteceram na mesma época e não foram noticiados. Né? Pô, sensacional isso. Então você pega o ano do goleiro Bruno, né? Que foi também o mesmo ano aqui em São Paulo da Mércia Nakashima. E naquele ano foram 4.600 mulheres que morreram pelos seus Vítimas de companheiros. feminicídio, né? Que nem existia. Porém, só 2 chamavam-se Elise também, né? Elisa Matias. Elisa Samúdio. Elisa Samúdio e Mércia De tal Nakashima. modo esse caso que nós soubemos em Portugal, Entendeu? 2 dias depois já estávamos, porque era futebolista. Do era mesmo de jeito. futebol, E né? aí eu finalizo, e daí eu pego Nardoni, Richthofen, eu pego todos esses casos famosos e coloco crimes idênticos no mesmo ano e que ninguém tomou ciência. E aí eu finalizo com aquele equívoco lamentável que aconteceu no Rio de Janeiro, com aqueles 4 médicos executados Isso daí foi por uma confusão, né? Três foram mortos e um Sabe foi disso, né, ferido. Jajá? Não. Isso aí foi o seguinte, houve um congresso na Barra da Tijuca, que é um bairro supostamente, uma Sim. freguesia muito tranquila, a Sim. gente já falou. Sim, eu fui lá em fevereiro, que eu fui. Eu fui nesse hotel, num congresso. Eu não estava no congresso, mas minha esposa estava no congresso e estava junto com ela. Ali naquele bar eu tenho a foto do Davi. Uma foto não, tem um vídeo do Davi tomando sorvete, onde foi. Pois é,
O Janjan, como comissário da TAP de muitos anos, ele muitas vezes ficava na Barra da Tijuca. Então ele uma vez falou para mim assim, eu nunca vi nada aqui no Rio de Janeiro, assim, nunca comigo nunca ocorreu nada. Eu falei, cara, porque você fica tá numa você fica, bolha. daqui vai para o Barra Shopping, do Barra Shopping vai para o Rio Design Center, do Rio Design Center vai para o seu hotel, e dali você vai para a praia, atravessa, e depois você pega o teu ônibus e vai embora para o aeroporto. É uma bolha. É completamente diferente, por isso eu fui embora. Eu quis ir embora por causa disso. Adoro o Brasil. Falando dos médicos, talvez... Vou falar. Adoro o Brasil, adoro o Rio de Janeiro e São Paulo, mas venho para trabalhar. Mas assim, para morar eu não tenho a menor vontade, porque eu tenho medo, realmente. O que aconteceu foi, nesse lugar, na Barra da Tijuca, houve um congresso de medicina do Brasil inteiro, um congresso brasileiro, e 4 médicos sentaram-se à frente do hotel para tomar uma cerveja num bar. No calçadão ali. Não tem aqueles bares no calçadão da Praia da Barra? Um daqueles bares eles sentaram em frente ao hotel. Qual era o hotel? Era o Windsor? Windsor, isso é o mesmo. Windsor, né? Porque tem as 3 unidades ali, né? Isso. Uma mais pra frente. É porque tem o Sheraton também. É por isso que eu fiquei na trás. dúvida. É exato, é o Windsor. E aí eles sentaram ali. De repente, veio um carro, parou um pouco adiante, 20 metros adiante, 30 metros adiante. Saíram 4 caras do carro disparando para cima dos médicos. Um sobreviveu. Ele levou 14 tiros, se não me falha a o memória. ortopedista. Esse sobreviveu. Acho que o congresso era de ortopedia. Acho que o congresso era de ortopedia. Eu tava querendo me lembrar e você acabou me dando a cola, que é a cábula. Então foi isso. E os outros morreram. Por quê? Porque um deles era a cara de um miliciano. Então, quando os bandidos passaram ali, eles viram e comunicaram, o miliciano tal tá com os seguranças sentados no bar tal tomando cerveja. Os seguranças eram os médicos. Olha a infelicidade, bicho. Olha que falta de sorte, mano. E se você pegar, pelo menos, a imagem que a mídia colocou, eles são bem parecidos. São muito parecidos, cara. Ainda ele com aquela camisa do Ceará, né? Do Bahia. Bahia. Eles são parecia muito, a escola de samba do Rio, não parecia? Não, até que a pessoa olhasse e visse que era uma camisa de futebol. Eu não quero dizer aqui mas assim, é mais fácil você ver uma pessoa mais humilde passeando na rua, ou uma pessoa que enriqueceu rapidamente, passeando na rua de camiseta de futebol. Você não vê isso... Do que um médico. Do que um médico, cara. Você vai ver o médico até de futebol, no dia do jogo, na casa dele com os amigos. Mas você não vai ver um cara passeando... Você muito mais vai avaliar. E ele tava um preconceito. Camisa, Tá me faltando a palavra. É uma... É um estereótipo. Isso aí. É um estereótipo que você cria de dizer assim, o cara não, esse cara não é médico, velho. Não que eles soubessem que o cara era médico, mas se tivessem essa dúvida, não, pera lá, esse cara, o cara é um miliciano, irmão. O cara tá lá. É como se fosse assim, cordão de ouro, celular na cintura, antigamente era vendedor de carro. Viu, cara, pulseira de ouro, cordão de ouro, camisa pra fora. Tô falando que eu trabalhei vendendo carro antes de ser jornalista. Mas não tinhas nada disso. Nem tinha relógio, nem cordão, que não tinha dinheiro pra isso. Não tinha dinheiro pra isso. Mas, enfim, foi um crime que chocou. E foi agora, tem 2 meses isso, 3 no máximo. Então, só que no mesmo dia, na mesma noite, não vou nem falar dia, na mesma noite, uma família de ciganos foi executada dentro de casa dormindo. Onde? Uma mulher grávida de 9 meses, uma criança de 4 anos. A avó, o avô, a mãe, a tia e uma amiga, todo mundo dormindo. Uma família de ciganos no interior da Bahia. Na mesma noite. Foi noticiado? Você acha que também não é dolorido ver uma mulher grávida de 9 meses? Uma criança de 4 anos ser executada? E na mesma noite aconteceu isso no interior da Bahia. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Porque para mídia, infelizmente, é mais vendável você olhar. Exato. É mais vendável você dizer de um congresso na Barra do que no sertão da Bahia. Eu não gosto dessa palavra repercussão. Da escolha do tema, sim, da definição. Não, a palavra. Da definição. O DHPP está diante de um caso de repercussão. Não está diante de um caso de repercussão. Você, mídia, elegeu o caso como sendo repercussão. Você entendeu? Fica parado aqui na porta, ou melhor ainda, fica parado aqui na porta de madrugada. Tá? Não durante o horário de expediente normal. Fica parado aqui de madrugada. Vê a gente saindo de madrugada para atender casos horrorosos que ninguém vai noticiar. Vocês trabalham 24 horas?
24 horas. 24 por 36? Por 72? Na verdade, o nosso plantão, a Polícia Civil, a maioria trabalha no regime de 24 por 36, 24 por 48, não é isso? Não, 12 por 36, 12 por 48. Esse é o regime, praticamente. Os plantonistas, eles têm um horário diferenciado. Diferenciado por quê? Porque aí você tem algumas regras de quando você faz plantão noturno, o seu descanso tem que ser maior, quando você faz, né? Final de semana. Então, a nossa média de plantões mensais gira entre 13 e 14 plantões. Mas todos são plantonistas e funcionários de horários ordinários. Tipo, você trabalha de 8 às 5, mas você pode ter um plantão na semana. Plantonistas, você vai ter pessoas que trabalham no expediente das 9 às 5, das 8 Essas vão às sempre 5, estar ali. de segunda a sexta, que são as pessoas que tocam ali a delegacia, você entendeu? Você vai ter os plantonistas que vão rodar em regime de 24 horas. 12 horas uma equipe diurna, 12 horas uma equipe noturna. E aí são 12 horas. E tem uma preferência, vocês podem escolher se você quiser ficar à noite ou de manhã? O nosso chefe... Então, hoje em dia, assim, o nosso chefe é um chefe bem maleável nesse sentido. O que, assim, é lógico, ele não quer que fuja a regra. Ou seja, você não faz plantão mais de 24 horas, porque isso daí não é permitido. Tá? Então, você pode fazer um plantão, vamos dizer, juntar 2 de 12 e fazer um plantão de 24 horas. Você justifica. Você justifica e faz essa troca. Então, muitas vezes, se você tiver um colega que tenha preferência de fazer noturno e você tem a preferência de diurno, dá para negociar essa troca. Você faz Tem a pouco possibilidade dessa flexibilidade. O fato de ser noturno, a probabilidade de vir coisa é pior ou não tem nada a ver? Então, antigamente, né, Thelma? A gente fala que varia, mano. Varia. Porque muitas vezes... temporão, o crime, agora final de ano tá ruim, né? Tá ruim. Muitas vezes o crime pode até ter acontecido à noite, só que só vai tomar conhecimento de dia. E aí chega pra gente assessoramento só de dia. Tem crime todo dia? Todo dia. Todo dia. Não há hipótese de haver assim, sei lá, 2 dias seguidos. Eu vou falar todo dia porque no plantão do DHPP, por ser um crime tão ímpar, né? Às vezes você tem um plantão que não cai nenhuma ocorrência para nós. Mas nós temos amigos no núcleo de crimes contra a pessoa e a gente sabe que eles não param. Entendeu? Então, não caiu foi para você, isso né? mesmo, não caiu para nós. Você. Então, o pessoal dos nossos colegas desse núcleo de crimes contra a pessoa, a gente sabe que os caras não param. Não param. Eles trabalham pra caramba. E agora nesta fase, já sei a resposta, mas a questão então do ano novo. Então, existem épocas assim que você pode falar que até acontece. Quero ouvir. Acontece mais crimes. Mas não é uma regra. Já teve noite lá de você passar 24, 25 zerado. Mas você assim, diz agora em relação ao final do ano? Sim, se aumenta? final do ano. Aumenta muito. Mas não é regra. Não, mas nós tivemos uma época... Mas é uma boa pergunta, Júlia. Então, nós tivemos uma época em São Paulo, né? Isso lá, anos 90, aonde você tinha até isso comprovado em estatística, né? Em estatística você tinha o quê? Qual o dia do ano que mais se mata? Dia das Mães. Olha, é mesmo? É. Que loucura, por quê? Porque antes você tinha o benefício da saidinha da cadeia só no Dia das Mães. Aí vinham cá tudo fora. Aí eles saíam, Matavam se vingavam, 2 ou 3. né? Iam atrás dos seus delatores, dos seus algozes, entendeu? Então, era o dia que mais se matava em São Paulo, era o Dia das Mães. Aí passou a ter saidinha. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Páscoa, Aí dividiu. Natal, Ano Novo. Então, né? Mas Cara, se por você que pegar, sair? Por se que você tirar esses pegar caras dali? épocas aonde tem muita saidinha, você tem um índice maior aí de criminalidade. Nos dias que tem o feriado para Isso saidinha. mesmo, você Tem entendeu? muito criminoso estrangeiro. E no final, Criminoso estrangeiro? Às vezes Sim. tem. olha, você tem, num crime específico, né? Você tem
Você tem algumas quadrilhas aí em crimes específicos estrangeiros, entendeu? Mas não se preocupa que não tem nenhum português, já. Não, eu ia até estranhar. Tão burro. Ninguém falou isso pra você, tá? Ninguém falou. Ninguém falou isso pra Vai você. ter uma sessão só de piada De de português? português? Não. Pô, ele gosta, ele ama, mas eu sabe que a gente tava antes aqui. Brincando. Eu adoro. A gente- Olha, eu sou assim brincalhona. Não, Não, eu fica adoro, brava eu comigo. adoro. Tá? Não, a Eu gente não. conta 2 vezes, não se preocupa. É, E eu Eu chego ao contei quarto, já umas e 3. depois Ó. chego ao quarto e vou ler. O Renato Albani, o humorista, tava aqui antes. Puta Aí eu falei, merda. cara, ele falou assim, não dá pra ficar contando piada só de salão. Eu falei, pô, mas são as piadas que eu conheço, são as piadas de salão, cara. Que é a piada de Ari Toledo, piada de Costinha. Cresci ouvindo essas piadas de português, né? não, as Mas- minhas piadas são muito pesadas. Não, mas o Janjan é bom, ótimo, o Janjan é bom. ótimo. Não. Já- As é minhas são ótimo. boas. Não, Nossa, pode. não. Vamos lá Não, embora, vamos as embora. piadas do Rafa, meu Deus do céu, é São do boas. Patati Patatá, mano. Ele Puta. tem um filho pequeno, então ele acha que... Sacanagem contigo, Rafa. Ah, Cara, mano, não. Eu nem sei se eu posso falar isso ou não. É porque, assim, eu sigo no Instagram um dos caras que interpretam, né? O Patati Patatá, do Patatá, né? Que é o Henrique. Nem sei se pode falar, já falei, Henrique. Pô, mas Henrique, É, você fala de Henrique, quê? tá É o bom, Henrique, é né? Henrique. E o Henrique, ele posta nos stories dele do Instagram todo dia uma piadinha dessas, quinta série. Ah, quinta série ainda vive, né? Aí, pô, e a nossa equipe vive ao entorno da quinta série É. B, né? Porque até a B, não é nem a que tava os inteligentes, é a B, Não, que é quinta série D. D, né? É, Vamos quinta dizer. série D, a nossa. Que vai pra... E aí, rola muito disso. E aí, quando o Henrique teve a Semana da Criança, lá o Dia das Crianças, que foi eles contrataram, né? Não sei se eles foram, não sei como foi. O Patati e Patatá foram na Cadepol. E aí... Que coisa mais louca, o Patati pras Patatá cri- na academia de polícia. Para os filhos Pros dos filhos policiais. policiais. do Ah, Dia das gente, a minha Crianças. arma é de brinquedo, fiquem É. tranquilos. É, E aí- saía água, né? Essa sai a água, exatamente, o bang. E aí ele fez uma piada lá, cara, né? Tipo assim. E aí o Patati vira pra ele e fala: gente, ele esperou anos pra fazer essa piada. Aí eu mandei pra ele no story de mensagem, falei assim: caraca, você esperou anos pra fazer essa piada. Ele falou assim: maninho, ele chama assim: maninho, foi anos, mas da hora, tal, que você tava lá, tudo, né? E aí. As piadas que ele faz, assim, geralmente eu passo por um fotógrafo, pro Modesto, né? E aí o Modesto publica na internet. Na as internet do piadas. grupo de vocês. Não, para todo Pra mundo todo mundo ver ver nos stories. o nível da equipe. pra E aí, todo mundo Cara, ver. mas isso é muito legal de vocês, sabe por quê? Legal mesmo, porque vocês quebram completamente um clima pesado que poderia ter. Não, e é total. O que o policial falou... O que foi essa que o Henrique fez lá, né, no dia. Falou, o que policial... O que aconteceu com o policial quando ele se olhou no espelho? Aí ele falou, todo mundo ficou, o policial civil. Civil. Aí todo mundo... tipo... Tem graça. E aí É tipo a outra... suas piadas, Jean. Não é. Eu não Eles são, consigo. olha, eu já percebi que eu Eu não sou tão eu elaborado. tô na mas linha gostei. da Thelma É. e você tá na linha Policial do Rafa, civil, tá? então é top. Desculpa. Desculpa, é top, é jogo. Desculpa, é eu sou da linha é piada grosso, é pesada. ali. A minha A piada... minha, eu sou Tem- da tem linha... outro. As minhas Deixa eu- piadas, o meu namorado falou assim, você não vai contar isso, né? Não, Eu já abre o nariz Aqui posso assim, contar, ó, aqui tipo, posso contar. Não Ah, posso. não pode, Imagina. pode ou não pode? Não, mas nem o Papa me perdoa se eu E a contar outra uma que ele piada. contou, porque todo policial é limpinho, né? Porque ele gosta de deter gente. Detergente. Não, para. Aí foi Para, assim, não, foi para. nesse nível. Aí o Bebe que eu água, fiz? só, bebe água. Para, Acabou, parou, acabou. não, para. Aí eu entrei na internet e procurei umas 20, 30 piadas só desse tipo de policial, né? E mandei tudo pro Modesto. Aí ele Aí, posta toda semana. Uma por dia. Não, toda semana, uma por dia ele posta. Vira e mexe, ele posta umas piadinhas. Agora, gente, quando vocês, por exemplo, favela tem, na cabeça das pessoas, muitas vezes tem o traficante que matou o vapor que estava subindo e que delatou e blá, 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 blá. Fica mais difícil porque, pô, todo mundo se cala e o cara tá lá em cima na boca ou você não tem como entrar, porque se entrar tem que ir com o berro na mão e já tem que largar o dedo. Então, Que a gente falou de casos, ou casos de repercussão, e casos que não deram repercussão, mas que são parecidos, geralmente, assim, ou num sertão, ou num apartamento qualquer, ou... você tem realmente essa dificuldade de ter essas informações de imediato.
De imediato, realmente, as pessoas se fecham, as pessoas não querem falar, mas muitas vezes o Disque Denúncia funciona muito bem. Ah, tem o Disque Denúncia. Que é uma coisa que não tem em Portugal. Entendeu? Não Então, tem em Portugal. E há muitos anos que eu já vejo isso aqui no Brasil. então você intima algumas pessoas, né? Ah, tudo bem que você não viu nada, mas você tem que ir até lá. Você tem que ir até lá para falar que não viu nada, entendeu? Ali no departamento de homicídios são fornecidos alguns contatos onde ela pode entrar, né? E fazer uma denúncia depois. Então, imediatamente não funciona. Pós funciona. Mas também e aí, pra pegar o Não traficante? tão bem. Não tão Isso bem. aqui é Aí você conta com as unidades de De apoio operacional. tático. Aí já sai da alçada do Você pessoal vai da contar. peritagem. Peritagem, tá certo? Eu falar Pode, peritagem? pode. Mas você aí vai contar com apoio tático, né? E também é um ciclo vicioso, né? Porque te convém não delatar o traficante, porque ele, de uma certa maneira, dá uma assistência na falta do Estado. É um assunto muito complicado, Não, mas- complexo. não, Não, mas- complexo, né? Eu acho que é. Porém, quando é o seu filho que é julgado por esses criminosos, na falta de conduta deles, aí você procura a polícia. Né? Então, Se é o filho do vizinho, o cara muitas vezes se cala, né? você não fala nada. Mas É. aí o seu filho ficou devendo uma paranga na biqueira, foram lá e mataram o seu filho, aí você vai lá delatar. Aí Vocês você vai trocam lá. muita informação. Aí ou você vai lá aprendizagem. falar, entendeu? Então, assim, você tem o senso de justiça ali em volta do seu umbigo só, né? É. Não é uma coisa enraizada, né? Vocês trocam muita informação e aprendizagem com outras polícias de outros países? A Europa, por exemplo. Nós já tivemos Sim, muitos visitantes o aqui. pessoal da França, né? Que o André Eles que aqui devem aprender muito um género de criminalidade que aqui vocês dominam porque têm muito e lá Sim, a nossa causa é novo, muito vem Isso cá. que eu ia falar. Por É isso isso. que vem mais gente de fora para cá do que nós para lá. Você entendeu? Eu sei que você, a gente brincou no início, falou 3 vezes e o negócio não foi adiante, mesmo sendo crime de repercussão. Como você esteve no caso, eu queria que você falasse sim como vocês descobriram que foi a Matsunaga que cortou o homem todo, jogou ele lá Não. dentro da mala e etc e tal. Não é que houve uma descoberta, houve uma confirmação. Você entendeu? Então, é um caso que não é que a perícia entrou no local e falou, foi ela que matou. Não aconteceu isso, né? Então, a perícia entra no caso com a seguinte requisição, né? Lembra que eu falei que o departamento chama-se Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa? Uhum. Sim. Esse proteção à pessoa cuida de pessoas desaparecidas. E o Marcos Matsunaga estava desaparecido. Então, inicia-se essa ocorrência com o BO de uma pessoa desaparecida, que é o Marcos Matsunaga. Muito bem. Começa-se as primeiras linhas de investigação e não chega aonde ele tinha passado. Então, vamos iniciar a saída dele. Vamos começar a investigação lá da casa dele, certo? E aí a investigação começa lá na casa dele, quando o delegado fala: vamos iniciar pelo apartamento. Vamos fazer o luminol no apartamento para ver se teve alguma violência Sabe o que lá. é luminol, Isso José? é aquela coisa que o sangue fica Isso, azul. isso. E aí na verdade, ele é orientativo, né? ele não vai fala que é orientar. sangue. Ele não Sim, fala Sim, que é pode ser ele sangue. não é Manchas. determinante, ele Isso, orienta. Não, ele orienta, né? Certo. Então, vamos ver se ali já começou alguma violência. Beleza? Beleza. Só que isso é uma perícia marcada, porque você precisa estar com o ambiente controlado, com o ambiente escuro. Tem que ser à noite, porque não dá para vedar completamente todas as entradas de luz durante o dia, então tem que ser à noite. É uma perícia marcada. Foi marcada a perícia para ser feito, no dia seguinte. Ó, amanhã à noite nós vamos lá fazer o luminol.
Na parte da manhã, aparece pedaços de corpos jogados em sacos de lixo na região de Cotia. No desenrolar desse aparecimento, e Cotia nem é a área de atuação do DHPP, que o DHPP age na capital, né? E aí, no desenrolar do dia, e a gente já indo lá para o local, quando a gente chega no local, vem a confirmação de que acharam a cabeça, e era a cabeça de um oriental, de um homem oriental. Então, tudo indicava que sim, era o Marcos Matsunaga. Então, a gente entra na ocorrência, entra nesse crime como uma pessoa desaparecida e se torna um homicídio. E aí, tanto que a Elise estava na residência quando nós fomos fazer o luminol. Você a viu? Vi, conversei com ela, né? Então, a gente fez... E aí, a família Matsunaga fez o quê? Era um apartamento, uma cobertura, né? E ele compra a cobertura do lado. Então, ficou um mega apartamento cobertura. Só que, ao mesmo tempo, era um caminho de rato, sabe? Porque você entrava pela cozinha para ir para outra sala, porque já era o outro apartamento. E isso acabou tendo, na parte de cima, se não me falha a memória, 6 suítes com banheira. Se não me falha a memória, eu acho que é isso. 6 suítes ao todo, entre em cima. Eu sei que tinham banheiras em todos os dormitórios. E aí, você já tem a notícia de um homem seccionado. Vamos pensar com a cabeça do criminoso? Aonde eu mataria alguém para ter o mínimo de sangue possível derramado? Na banheira, né? Então, o doutor Salada elegeu a parte superior da cobertura para a gente iniciar os trabalhos. Pô, sempre o salada tá em todas. Salada tá em todas no buffet. E aí nós fomos e fizemos a parte de cima. Só que o luminol, ele é um trabalho muito demorado, né? Ah, eu achei que fosse uma coisa mais imediata. Não, ele é demorado, porque assim, aonde você passa o luminol, você não pode ficar depois pisando. Porque cada vez que você pisa no luminol e anda, você vai fazer um falso positivo depois. Então, você passa num lugar, fotografa, vem mais para cá, passa num lugar, fotografa, espera a reação. Tudo bem que é imediata, mas você tem que treinar o olho ali no escuro, né, para também visualizar. Às vezes a mancha é muito ínfima, então você precisa de uma qualidade melhor de foto. Então, é um trabalho demorado. Ok, iniciamos os trabalhos umas 9 horas da noite. Quando foi 5h30 da manhã, a gente ainda estava na parte de cima. Vamos parar por aqui hoje? Vamos parar por aqui hoje. Só que eu e o Salada, a gente já estava de plantão durante o dia. Nós terminamos o nosso plano. Então, assim, vamos falar que é numa quarta-feira isso. Eu e o Salada fizemos 24 horas. Nós entramos à noite, fizemos de dia, mas tinha a perícia marcada. Então, a gente acabou passando de 24 horas. Aí nós fizemos esse... E paramos e falamos, ó, parou por hoje. E ela, livre, leve e solta, dando risada com o advogado. E brincando. E, olha, eu tenho muitas joias espalhadas pela casa, tomam cuidado. Vinhos, não foi também que ela falou? Não, isso foi na reconstituição. Foi na reconstituição. Aí, antes de começar o trabalho, a gente sempre tem os mitos periciais, né? O luminol é tóxico, né? A gente sempre fica, o luminol é tóxico, né? E aí eu falei para ela, olha, você tá com a bebezinha pequena aqui, eu sei, vi que tem a babá, você não quer, de repente, um vizinho, né? Colocar ela lá, porque a gente vai passar luminol na casa toda. Ela falou, cuida da sua perícia, que da minha filha cuido eu. Ih, rapaz! Falei, 1-0. Anotado. Anotado. Enfim, terminamos. E quando a gente está saindo do local, e ela lá brincando com o advogado, risonha, toda serelepe, o doutor Salada anuncia para o delegado, fala assim, doutor, o senhor só recolhe a chave, né, porque o apartamento está lacrado. Aí o advogado falou, lacrado?
Ela ficou surpresa. Como assim, lacrado? Você vai ter que sair do apartamento, pega alguma coisa, o apartamento vai ficar lacrado, porque os exames não terminaram ainda. A gente vai fazer a parte de baixo. Ali já deu para ver o clima de ué. E assim, aí a gente não ia voltar naquele dia, a gente ia voltar no outro dia. A gente tinha que descansar também. E aí, no dia que a gente marca para voltar, né, que é passado um dia de descanso, a gente marca para voltar, ela prefere ter o benefício da confissão e ela confessa naquele mesmo dia que a gente ia voltar para fazer a parte de baixo da casa e ela sabia que ia dar positivo, entendeu? Que foi na parte de baixo. E foi na parte de baixo. A parte de baixo é que tinha... a banheira foi quando ela fez... Não, ela não fez nada na fez na banheira. Nada. Nada na banheira. E aí... O Salada falou, então daí o doutor falou, então não vai precisar do luminol, ela confessou. O Salada sugere, fala assim, não, já que ela confessou, a gente reafirma, né? Vamos reafirmar o depoimento dela, para ela falar onde foi, a gente reafirma com o luminol, aproveita e já faz a reconstituição do crime, já mata tudo de uma vez só. Então, daí nós voltamos para o apartamento, fizemos a parte de baixo, fizemos a reconstituição, né? E aí ela já era reconfessa. Ela tá presa até hoje, né? Ou já Não. saiu? Não. Saiu. Foi Saiu. libertada há pouco tempo. Acho que ela tem foi um- libertada. é. O O.J. Simpson, eu vi que você falou do O.J. Simpson no programa do... Porque assim, a perícia no Brasil, ela está evoluindo, né, com essa coisa de legalidade, né? A legalidade da prova. Então, aconteceu uma evolução. E essa evolução hoje está em lei, que chama-se cadeia de custódia, né? A lei 13.964/19. Então, essa lei, ela é explícita lá sobre preservação de local de crime, por onde você tem que circular, por onde você não tem que circular, o que você pode mexer, o que você não pode mexer, como você vai acondicionar, se acondicionou e passou para quem, você entendeu? Quem recebeu, aonde foi parar, né? Tá, então, hoje, você tem a cadeia de custódia, que não deixa de ser você deixar essa prova robusta, né? Com uma ordem cronológica até a chegada ali dos julgadores. E a cadeia de custódia, para quem gosta dessa matéria, a cadeia de custódia, eu indico assistir O Povo contra O.J. Simpson. Eu dublei essa série. É? Dublei. É sensacional. Ou seja, todo mundo sabe que foi o cara, tinha a prova. Onde você deixou a prova? No banco de trás da viatura. Por quê? Não levou para a delegacia. Desconsidera a prova. Foi Na ou não hora. foi? Foi desconsiderada. Você entendeu? Então, assim, é cadeia de E custódia. no fim das contas, eu acho que ele foi preso por uma outra Depois. coisa. Depois. Tempos Não, depois. pelo homicídio. É lindo. Amanda Knox. Assista Amanda Knox. Meu querido, Vamos já ver. não, é por causa do horário do Rafa. Não, tá tranquilo aqui, eu tô controlando. Eu tô aqui. Só vocês. Não, Só eu vocês. tenho. Não, eu tenho. Vocês eu também tenho. têm horário, eu acho. Não, tem um horário aqui do estúdio. Não É. sei até que horas vai, o Léo. Às Meia-noite, 20 né? e 23. 8h30, 11 horas, né? 8h30. Meia, 11 horas. 8h30. Faltam 8 minutos. Faltam 8 Nem minutos. falamos das lutas que você narrou. Velho, porque é o seguinte, não, as lutas que eu narrei não, é porque quando eu vi que você fazia jiu-jitsu, eu gosto muito de artes marciais, só que eu não pude continuar o Muay Thai porque a minha coluna não aguentou, tive travei a coluna, fiquei mal pra caramba, queria muito ter continuado, como eu te falei, eu gosto mais de cima do que do chão, né, mais da trocação. Mas eu aprendi a gostar muito do jiu-jitsu e agora também eu não posso entrar por causa da coluna também. Agora com 47, vou fazer 47, eu tento fortalecer minha coluna na academia, porque o bariátrico a gente tem que fortalecer a vida toda, né? A gente fica com um corpo completamente diferente, que não era o nosso. E eu pus o meu filho, Quantos anos ele tem? 9, e Pô, pus a show. minha filha. A minha filha teve que sair porque ela entrou agora na parte de... como é que chama lá, Janjan? Ensino fundamental, né? Aqui também é ensino fundamental, é primeiro ciclo, é primeiro ano de científico. Em que ano é que está? 10º ano.
Décimo? 10º ano. Ensino médio, né? Ensino médio. Terminou o médio. Desculpa, eu tenho... Não, eu faltam 2 para terminar. Eu me confundo. Não, para todo. nós até o 9º é o médio. Lá até 13º não, agora. É, 12º. Agora entra no 12º. ensino... Secundário, nós chamamos de secundário. Vai até o 12º. E o que acontece? Portugal tem não é o feminicídio em si, mas a violência contra a mulher é muito grande. Em Portugal. É doentio. Mas aqui é absurdo. Então o que eu fiz com a minha filha foi, você tinha que fazer, e ela ama fazer jiu-jitsu, e o meu filho também. Meu filho é extremamente pragmático, sistemático. Então, quando eu não tô lá para levar ele no jiu-jitsu, que é o caso agora, ele tá sem ir, tá parado, e eu falo, vamos embora pro jiu-jitsu, ele, vamos embora pro jiu-jitsu. Às vezes é só segunda-feira que ele chega um pouco mais cansado, não dá para ele ir. Mas eu acho que seria até importante, porque a gente fala sobre isso, para as pessoas entenderem. Eu pus a minha filha porque eu queria realmente ver. Eu falo com ela, minha filha, se você... A gente sabe que tem xenofobia em qualquer lugar do mundo, tem bullying, tem tudo isso. Uns exagerados, que eu já acho que não são bullying nada, entendeu? E nem xenofobia nada, eu acho que às vezes é uma piada de mau gosto, é uma brincadeira. Não, às vezes não é xenofobia. Se há, por exemplo, alguém que faz uma estupidez. É uma estupidez. Se é brasileiro, a estupidez continua a ser estupidez, não é para ser brasileiro. Exato. Pode ser italiano e 90% das vezes é português. O burro é português. Portanto, não tem essa xenofobia. O fato eu falo com ela, só o fato de você falar, faço jiu-jitsu, só isso. Já amaina. A pessoa já para e já fala, é como se falasse assim, vem uma pessoa aqui na minha casa, quem é? A Thelma é o quê? É policial. Não interessa se você é fotógrafa, perita, delegada, investigadora, aí já vai ter que esconder o que tem nas gavetas. É policial. A pessoa, não estou dizendo que a pessoa está fazendo merda, mas a visão da pessoa muda. Como você dizer assim, o Guto, você trabalha onde? Eu trabalho em televisão, na Sport TV. O olho da pessoa muda. Então, o jiu-jitsu, a palavra, que lá é a Grace, né? O mundo todo, né? É a Grace. O jiu-jitsu é a palavra que, para ela, eu falei, no dia que você arrumar um namorado, só o fato dele saber que você faz jiu-jitsu, ele até pode fazer alguma coisa com você. Mas ele vai pensar bastante antes. Ele vai dizer assim, porra, pera lá, será que... A não ser que seja uma situação como essa, uma situação... Um roupante. Um estalo, né? E pro meu filho é a mesma coisa, só que o meu filho é muito mais assim pela questão física, que ele é gordinho, para poder emagrecer, e ele tá emagrecendo até por isso. Então, você é um perito que, pelo que eu vi, você é apaixonado por esporte, corrida, por tudo isso, arte marcial, papapá. Ou não, tô errado? Não, cara, eu adoro me desafiar, né? Tipo, eu sempre... às vezes eu vejo assim um esporte e do nada falo, putz, eu quero fazer isso, sabe? Que foi assim que eu fiz o meu 70.3, né? Que é metade do Ironman. Que maneiro, cara. Aí eu peguei, olhei e falei, caraca, eu quero fazer isso daí, né? E aí agora eu tô me preparando. Tem que ir a Cascais. Vou me... Cascais tem Ironman. Cascais tem. Então, na verdade, era mais bonito do pra mundo. fazer o full, era uma das programações. Fazer eu sou muito amigo do... Já tivemos para convidar lá para Lisboa. Sim, do Ironman. É o Jorge Paulo. Sou muito amigo do dono do franchising. E se desafiar é muito legal. Se me desafiar. E aí eu sempre, tipo assim, quando eu entrei no jiu-jitsu, foi uma época que eu tava na escola e realmente eu tava assim... Foi uma época que eu sempre fui, assim, vamos dizer, esquentadinho na escola, né? Então, eu não levava desaforo para casa. Usando português, claro, eu saía na mão mesmo. Só que foi uma época que eu era... por conta do desenvolvimento, assim, a molecada... Todo mundo desenvolveu, ficou, vamos dizer assim, com aquele corpo de mais para, vamos dizer, para adulto, homem, e eu ainda era uma criança, né? Então, tipo, eu não tinha me desenvolvido tanto, apesar de todo mundo achar, falar, pô, eu sou peludo pra caramba, tudo não tinha um pelo na cara, né? Então, eu era um molequinho, né? E aí foi onde eu comecei a sofrer mais, né? De apanhar, tudo. E aí o jiu-jitsu foi meio na intenção da defesa pessoal, né? E aí eu entrei, e aí quando eu entrei, eu comecei... Você entrou quantos anos? Eu entrei, acho que eu tinha 17 anos. 17. A minha filha tá com 16. Eu entrei com 17. Aí eu fui treinando, fui graduando, lutando campeonatos, tudo e tal. E aí eu peguei amor para aquilo. Tanto é que eu vivi disso um tempo, né? Fui morar fora, tudo, vamos dizer assim, eu falo que os países que eu conheço fora é graças ao jiu-jitsu, né? Foi o jiu-jitsu que me levou. Eu falo que eu também...
eu entrei na polícia pelo jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu, ele trouxe essa determinação, ele trouxe esse foco, sabe? De sentar a bunda e estudar, essa determinação. Pô, pra você ganhar um campeonato, você tem que treinar, irmão. Disciplina, né? Disciplina de estudar. Então, eu sou muito grato ao jiu-jitsu. E agora, até, tipo, vendo recentemente, você falando, você tocou um caso que eu gosto muito, né? Porque hoje em dia as pessoas olham, né? Essa molecada que tá vindo do jiu-jitsu aí, 18, 19 anos, molecada fazendo miséria, né? Com patrocínio, com tudo, porque esse é o jiu-jitsu esportivo que a gente vê. Mas o jiu-jitsu na sua essência, que os Gracies, quando os Gracies aprenderam, trouxeram, era um jiu-jitsu de defesa pessoal. Era um jiu-jitsu, se você pegar os grandes nomes, Demian Maia fala isso, a própria Kira Gracie fala isso, que era um jiu-jitsu que era voltado para defesa pessoal. Pô, se eu tô aqui, o cara vem para me socar, eu vou derrubar, vou estrangular, vou quebrar um braço dele que ele não vai conseguir me socar, eu vou botar ele para dormir, né, vamos dizer na gíria, né, que ele não vai ter reação, enfim, várias coisas assim, né. Então, eu acho muito legal essa parte, né, de defesa pessoal que o jiu-jitsu te traz, assim. Eu acho que a hierarquia, o respeito, a disciplina sim. E assim, a compaixão dos lutadores para com lutadores menores, mais fracos. E essa filosofia da Gracie, eu estou fazendo propaganda da Gracie aqui, porque meu filho está na Gracie e eu realmente gosto. Eu acho que eu vejo que falta, muitas vezes, na formação de uma criança. E você quer ver um exemplo básico, é assim, a minha filha, meu filho vai para a escola, meu filho é muito da paz, meu filho vai para a escola de carrinha. De carrinha. De carrinha. De carrinha. Carrinha é tipo uma... Carrinha uma minivan, mini caminhão, tudo é carrinha. Carrinha, O Egon, o tudo Station Wagon, tudo é carrinha. E Doblô. eles chamam tudo de carrinha lá em Portugal, que são carros que não são sedã ou não são hatch, é tudo carrinha. E tem um menino que o menino enche o saco. Pesa na dele. Né, pesa na dele. E o menino uma vez falou pra minha filha, cala a boca que tu é brasileira. Mas a menina é pequena, da idade do meu filho. E eu falei assim, cara, o que acontece é o seguinte, a formação da criança, a criança não aprendeu aquilo sozinha. É papagaio. Exato. Tem uma época... Alguém falou. Tem uma época que a criança é papagaio. Alguém falou. Alguém adestrou. Alguém falou e ela pescou e entrou no QI e processou no HD e Exato. Saiu aqui na cala a boca que tu é brasileira. Então, isso eu nem digo, isso não é xenofobia, isso é uma má formação da criança. Então, é ignorância. Não, podia dizer cala a boca que és mulher, cala a boca que és baixinho. Qualquer é atraso coisa. mental, é estupidez pura. Estupidez pura. Qualquer coisa. Então, eu acho muito importante quando você tem qualquer que seja o esporte, até na verdade, eu não quero falar que é a luta porque vai bater ou vai revidar. Uhum. Mas eu acho que qualquer esporte. Que eu vi meu filho fazer basquete lá, que eles chamam de basquete, não chamam de basquete, né, Jean? E eu vi um professor muito aplicado com os alunos, muito assim, firme com os alunos. E isso é no mundo inteiro. Então, a gente saiu completamente do assunto de perícia, né? Completamente do assunto de perícia. Mas é legal. A culpa é dele, ela começou. Não, fui eu, comecei lá embaixo com ele que a gente falou sobre jiu-jitsu. Pô, foi verdade? Foi verdade. Foi. E eu acho que formar um ser humano... Pô, foi ele que puxou. Ele falou, foi. Você nem falou das lutas. Mas é porque a gente tava falando lá embaixo. Bom, mas também já são 8h32. Desculpa por esse 5 já são 8h32 e o Léo, coitado, mas ele tá chorando. Chora, Léo, chora. Tá doido pra ir dançar, né? Você tá doido pra ir dançar, né? E você também, tá doido pra ir embora pra casa? Não, mas olha só, falamos sobre culinária, piada de português. Não saiu nenhuma piada de português. Mas falamos, pô. Não, saiu. Não saiu nenhuma. Eu falei pra contar 2 vezes, que ele ia entender. Eu pensei que era por ser loira, porque isso daí é piada de loira. Isso começou com português. Dá para os dois, dá para português e para agora a gente não pode mais contar piada de português. Então mas você entra e fala assim, sacanagem, tinham 2 japoneses, mas eu acho um sacanagem. chamava Manel, outro Joaquim. Burro. Mas eu acho sacanagem, fica burro. Eles inventaram um monte de coisa. Você sabe do para-brisa, né? Limpador. Limpador de para-brisa? Sei, a gente é que aperfeiçoou, pôs pra fora. Essa foi boa. Por quê? Vocês inventaram. É que lá dentro não chove. Vocês inventaram. Essa foi muito boa. Vocês inventaram. Você sabe do poste, né? Pô, cara, os dois, o brasileiro e o português, foram trabalhar numa firma de poste, né, cara?
Então, pô, o brasileiro já tinha posto 40 postes, o português tinha posto 2. O chefe foi lá pra ver essa porra. Falou, cara, pô, o que houve contigo? Todo mundo pôs poste aqui, tá todo mundo trabalhando, um pôs 40, pôs 20, pôs 2. Mas eu fiz certo, pus ele até o final, fui martelando, fui até o fim lá. Pô, essas piadas são levinhas. Tem graça. Quando acabar uma aqui, eu vou contar uma pra ela. Conta, eu vou, de jeito eu adoro, não posso. sério, adoro. Não, essa eu não posso. Essa eu não posso. Ó, quero agradecer a Thelma e o Rafa. Os dois ficaram aqui com a gente falando de Portugal. Sacanearam muito. Não vão entrar em Lisboa. Estão ferrados quando entrar em Lisboa. Todo mundo já marcaram a já cara fui deles. pra Lisboa. Do caramba lá. Ainda bem que você já foi. Vai passar em Lisboa? Ainda bem que eu já fui, porque agora eu não vou mais. Vai, passa. Somos internacionais. Passa, Vai, Lisboa. Passa. A galera de Portugal passa e leva de boa. A gente brinca muito Brasil e Portugal. Muito o que se passa aqui. Já falámos isso várias vezes. Em Portugal, o Guto é testemunha. Português chega muito da realidade brasileira, em todos os aspectos. Cultural, de toda esportiva. Eu falo isso. Gosta muito. Putz, caramba, quase quebrei o negócio aqui. Quando eu fui para Portugal, o taxista, ele sabia muito da política do Brasil. Eu até fiquei com vergonha. Falei, caramba, ele tá sabendo mais do que eu da política. Porque eu tinha morado fora, tinha voltado recentemente pro Brasil. Aí, tipo, tava naquela, tudo. E ele falando de política, tudo. E sem falar que as praias, né? Ele conhecia todas as praias do Nordeste, taxista. Que as férias dele eram no Nordeste. E eu não conhecia nenhuma. Eu não conhecia nenhuma. E, cara, eu faço as piadas, brinco com o Janjan com isso, justamente pra mostrar que bicho, o mundo é muito mais leve do que a gente pode imaginar e eu acho que a gente tem que viver muita um gente pouco... chata. Não, é o preto e o branco, é o preto e o branco, é o baixo e o alto. Vamos colorir um pouco, pô. Joga um vermelho na parada. Tem um monte de gente boa morrendo, mas tem um monte de chato vivo ainda. Tem porra que nunca mais acabam. Muito. Nossa, como tem. Viva os chatos, longe da gente. Em Portugal tem muito. Assim, Portugal tem né, muito. Simples assim. Obrigado, gente, tá? Obrigado. Vocês você. terem Muito espero que vocês obrigado. tenham gostado. E Gostamos. se inscrevam no canal, tá, Maltinha querida? Por favor, se inscrevam no canal, tá? Já sei que é pra olhar pra aí, pra quando terminar. Se inscrevam no canal, compartilhem, estejam conosco. Beijo, tchau, obrigado. Valeu. Vamos embora.